Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar da carta aos Gálatas. Ou seja, aí na sua Bíblia vai estar como Gálatas. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo os meus slides. Então, vamos lá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidamente, né? Então, o que você não pode perder de vista ao ler essa carta? Em primeiro lugar, o conteúdo, né, basicamente, é uma discussão bem acalorada que Paulo está tendo com os cristãos da Galácia, né? Ou seja, alguns cristãos de lá estão sucumbindo a uma ideia de um evangelho falso que uns ditos cristãos judeus estão tentando aplicar a eles, mas nós vamos ver mais detalhes à frente, tá? O autor da carta é o apóstolo Paulo, e segundo, né, ali o versículo 1, 2, ele também está acompanhado de outros irmãos, talvez na produção dessa carta, que foi escrita provavelmente ali por 55 depois de Cristo. Mas também existem outros autores que mencionam que ela pode ter sido escrita entre 47 e 48, ou seja, um pouco antes. E não se tem certeza do local, né, original onde Paulo escreveu essa carta. Pois muito bem. Então, o destinatário são os cristãos gentios na Galácia, seja originais da própria Galácia, ou advindos de outros lugares e que estavam ali, que também inclui os povos da Pisídia, da Licaônia e da Frígia, segundo ali, né, está também em Atos 13, 14 e 16. Pois muito bem, então qual é a ocasião, né? As igrejas da Galácia foram invadidas por alguns agitadores. Capítulo 5, versículo 12 vai ter uma descrição melhor, que questionaram o evangelho de Paulo e o apostolado dele, ou seja, eles não gostavam de Paulo. Aparentemente, alguns gálatas estão prestes a render-se a eles, o que provoca uma defesa vigorosa por Paulo e de seu evangelho e de seu chamado. Mas vamos lá. No que essa carta ela vai dar ênfase então? Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado, dizendo que não houve nenhuma mediação humana, ou seja, o chamado dele é unicamente vindo diretamente de Cristo. Ele vai colocar também outros pontos. A morte de Jesus pôs fim a essas questões religiosas, como a circuncisão, comer coxo, entre outras questões que são importantes para os judeus. O Espírito produz justiça que a lei não poderia produzir. O Espírito capacita os crentes a não se entregarem a desejos pecaminosos. O Espírito é recebido por meio da fé em Cristo Jesus. Então, essas são as ênfases da carta de Gálatas. Vamos lá. Como esta carta ela está estruturada? Primeiramente, temos uma introdução. Na sequência, se tem a validação do apóstolo, da liberdade da fé, justificativa da liberdade e da fé, a prática da vida da liberdade e da fé, e por fim, a conclusão. Então, a carta você consegue fazer essa divisão aqui. É como se fossem os temas em que Paulo vai tratando. Pois muito bem, como é um livro curto, nós teremos o privilégio de passar capítulo a capítulo, tá? Então, acompanha comigo. Capítulo 1, né? Ali no versículo 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então veja aqui Paulo literalmente colocando que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, não por meio de pessoa alguma, mas por meio do próprio Cristo Jesus. Aqui, já passando para o versículo 6, tá? Admiro-me
de que vocês estavam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem o Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. A indignação de Paulo por os Gálatas estarem sendo enganados e já partindo para um outro evangelho com tanta facilidade. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está sendo extremamente claro. Se basicamente alguém apresentar para você um evangelho diferente do que está na Bíblia, irmão, não creia. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho que nós apresentamos a vocês, esse é o verdadeiro. Não acredite em distorções desse evangelho. Nem que um anjo desça do céu, né? E aqui, basicamente, o que ele está querendo dizer com isso? Se um anjo descer do céu e dizer isso, ele está contradizendo Jesus, então, basicamente, não é um anjo, né? Então, atente-se, você está sendo enganado. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Aqui ele dá mais uma ênfase. E ele também dá ênfase que ele não recebeu de pessoa alguma, que ele não foi ensinado, pelo contrário, ele recebeu de Jesus Cristo por revelação. Partindo para o capítulo 2, aqui Paulo ele vai dar uma grande explicação sobre uma coisa bem importante. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Aqui ele está falando de um período, né, passado, né? Levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Basicamente, Paulo está falando isso para que eles façam o mesmo também. E está dizendo: peraí, veja, nem mesmo Tito, que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. A circuncisão é uma prática judaica. Não tem a ver com a salvação. Não tem a ver com o evangelho de Cristo. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me foi concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então, basicamente, aqui nós temos uma questão importante. Paulo está, além de tudo, explicando que o apóstolo Tiago, Pedro e João o reconhecem. Reconhecem o chamado de Paulo para pregar para os gentios. Ainda no capítulo 2, você vai agora, né, verificar o quão intenso é realmente o evangelho, né, em que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar e como realmente é Deus quem o usa, porque ele é capaz, inclusive, de exortar a Pedro, tido como uma coluna do evangelho, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável.
Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, basicamente, essa atitude de Pedro é, enquanto os judeus, né, não estavam ali, né, junto, ele estava comendo com os gentios, comunhava com os gentios, ou seja, tipo, era uma outra pessoa. Mas quando quando os judeus chegaram, ele mudou a postura e parou de comer com essas pessoas e foi comer só com os judeus. Basicamente, Paulo percebe isso e o acusa de hipocrisia. E, inclusive, Barnabé acaba se deixando levar. Então, veja só, aqui o que Paulo vai falar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos o, que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Veja, aqui Paulo aplicando uma baita de uma exortação, lembrando Pedro que a lei judaica não justifica ninguém, somente a graça. Se, porém, ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será que Cristo, então, ministrou do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então veja, basicamente, o que ele está dizendo? A lei, ou seja, os 10 mandamentos, aquilo que o povo judeu é extremamente apegado, veio e colocou basicamente uma lupa sobre o pecado, mostrando que todos somos pecadores, né? Só que o que acontece é praticamente impossível, né? Não pecar e cumprir a lei. Então, somente pela questão da lei, todos nós estaríamos condenados porque não conseguimos evitar o pecado. Mas quando Jesus Cristo morre por nós, ele que é o Cordeiro verdadeiro, nós somos justificados porque o próprio Deus morreu por nós. E ele sim tem a capacidade de cumprir toda a lei, coisa que nós não temos. Por isso somos justificados pela morte dele. Ainda no capítulo, agora para o capítulo 3, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, agora Paulo vai falar muito mais sobre isso. Considerem o exemplo de Abraão, e isso pega os judeus. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, observe bem essa questão. Abraão creu em Deus muito antes de Moisés receber a lei no Monte Sinai. Então,
Basicamente, Paulo está dizendo aqui, não foi pela lei, mas foi pela fé. Dando sequência, ainda no capítulo 3, quero dizer isto, Paulo, no versículo 17. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira alguma. Se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Basicamente, a lei, até a vinda de Cristo, funcionou como um grande tutor para nos ensinar, né? Mas, basicamente, desde sempre, no plano de salvação, Deus já contemplava a vinda de Cristo. Ainda no capítulo 3, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são a descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Partindo então para o capítulo 4, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa com Isaque. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então veja, Paulo escrevendo extensivamente para que o povo entenda que nós somos filhos da promessa, basicamente apresentando também o poder da fé desde Abraão. No capítulo 5, aqui tem uma exortação um pouco mais pesada. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado,
para não se destruírem mutuamente. Pois isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui vem a lista das obras da carne. Imoralidade sexual, então entende-se por imoralidade sexual, consumo de pornografia, traição, libertinagem. Então, veja, imoralidade sexual, você vai observar que basicamente você ligou a TV, você escuta músicas que são imorais sexualmente, você tem que se arrepender desses pecados e se libertar disso, porque imoralidade sexual é obra da carne. Impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria você pode expandir bastante esse termo, porque idolatria não é apenas adoração a falsos deuses. Se você adora determinados ídolos, né, seja eles músicos, artistas, às vezes você pode idolatrar pessoas do seu convívio também, como um marido, uma esposa, né, filhos, colocando ele em lugares maiores do que o do próprio Deus. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disseções, facções e inveja. Veja, todas essas coisas que geram contenda, briga, são obras da carne. Embriaguez, ficar extremamente alcoolizado é obra da carne. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Basicamente, quando você olha os frutos do Espírito, se você é um ser humano, você tem que falar assim: Senhor, me ajuda. Por quê? Você, você prestou atenção nos frutos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quero ver alguém conseguir facinho todos estes. Nós precisamos do Espírito de Deus para conseguir, porque por nós sozinhos não dá. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivendo pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Partindo aqui para o capítulo final. Nossa, me deu uma coceira no nariz. Ah, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Quanto a mim, que jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E aqui nós encerramos a carta de Gálatas. Então, veja só.
Não se deixe enganar por falsos evangelistas. Existe algo muito importante. Qualquer pessoa que venha dizer para você que a salvação depende de um óleo sagrado ou de um ritual específico ou de uma areia ou de uma toalha suada, irmão, não caia nessa mentira. A salvação é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Então, meus caros irmãos, essa foi a aula sobre a Carta de Gálatas. Uma boa semana para todos vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.